Em Brasília, 19 horas. Em Assis também, 19 horas. A saudação a você, minha amiga, a você, meu amigo. Português livre para falar diretamente de Assis, interior do estado de São Paulo. Todos os dias, 9 horas da manhã e 19 horas, tem português livre para falar. Você é minha convidada, você é meu convidado. Assista e compartilhe essa transmissão. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo, a saudação a você, minha amiga, a você, meu amigo, cá estamos, português livre para falar nesta terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Hoje, você sabe, né, minha amiga? Você sabe, meu amigo, nós estamos na primavera brasileira, mas a temperatura ainda continua aquela temperatura com cara de verão. Hoje choveu um pouquinho à tarde, deu uma refrescada, mas a temperatura ainda continua alta para a primavera. A temperatura hoje, nesta terça-feira em Assis, ela girou entre 19 e 29 graus. Entre 19 e 29 graus foi a oscilação da temperatura nesta terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Vamos acompanhar aqui, só estou acompanhando para saber se está tudo certo, para eu ver a minha amiga, o meu amigo, isso mesmo. Agora sim, vamos lá, ao vivo, português, diretamente de Assis, interior do estado de São Paulo, com algumas borboletinhas. Bom, hoje é terça-feira, dia 20 de outubro, estamos na primavera brasileira, já disse que a temperatura gira entre 19 e 29 graus, hoje comemora-se internacionalmente o Dia Mundial da Osteoporose, Dia Mundial da Estatística e Dia Mundial também do Controlador de Tráfego Aéreo. No Brasil, hoje é Dia do Poeta, Dia do Arquivista e também Dia do Maquinista Ferroviário. Meus cumprimentos, meus parabéns a toda essa categoria que tanto admiro e que tantos trabalhadores conheço, a maioria, obviamente, fora da sua atividade profissional, porque há um bom tempo nós não temos mais a ferrovia como meio de transporte no estado de São Paulo. Infelizmente, o que vimos foi a destruição, a dilapidação do patrimônio público. Quanto de dinheiro público foi investido para termos milhares e milhares de quilômetros de linha férrea no estado de São Paulo? Quantos milhares, milhões de cruzeiros novos, réis, foram gastos para termos a linha ferroviária, termos o transporte ferroviário, termos o transporte de passageiros e termos também o transporte de carga em todo o interior do estado de São Paulo. Mas, infelizmente, a política privatista de governos que passaram e que continuam mandando no estado de São Paulo foi a destruição da malha ferroviária e a destruição do transporte ferroviário. Não apenas o transporte de passageiro, mas como também o transporte de carga.
quantas toneladas de produtos eram transportadas diariamente do interior do estado de São Paulo para os portos, para que pudessem ser depois colocados em embarcação e virarem dinheiro com a exportação desses produtos. Quantos milhões de cruzeiros novos, de réis, de reais, de cruzado novo foram investidos na malha ferroviária, em todo o patrimônio à margem da linha ferroviária, com barracões, com estações para acomodar embarque e desembarque de passageiros, embarque e desembarque de cargas. E hoje o que nós temos em todo o interior do estado de São Paulo, infelizmente, é o abandono total da ferrovia, do transporte ferroviário. Muitos interesses, com certeza, estão ou estavam por trás da desativação e hoje devem continuar ainda imperando esses interesses para que não tenhamos a reativação do transporte ferroviário. Transporte de carga e o transporte de passageiro. Ou seja, continua o monopólio de algumas empresas de ônibus no transporte de passageiros e continua pedágio, milhões e milhões de recursos investidos até a estrada ser pedagiada, entregue para um consórcio que depois passa a administrar com o pedágio, surrupiando ainda mais o dinheiro do pobre motorista, do pobre caminhoneiro e daqueles que necessitam do transporte e se utilizam da via rodoviária no estado de São Paulo. Mas hoje é o dia do maquinista. Lembranças permanecem, saudade também a todos os amigos maquinistas que temos, aqueles que se aposentaram, aqueles que perderam a atividade em função da desativação da empresa ferroviária. Os meus cumprimentos, os meus parabéns a toda a comunidade ferroviária, mas em especial hoje aos maquinistas que tanto produziram, que tanto geraram riqueza no interior do estado de São Paulo e também na cidade de Assis. Quantos milhares de maquinistas nós tivemos ao longo da ferrovia? Quantos constituíram e sustentaram a sua família graças ao salário recebido do seu emprego na ferrovia? A você, maquinista, o meu reconhecimento, os nossos aplausos e o nosso lamento por ter sido uma das categorias extintas do nosso estado de São Paulo. Algumas regiões ainda circula o trem, mas a grande maioria das cidades, em especial esse oeste do estado de São Paulo, há muito tempo não passa uma locomotiva, há muito tempo não passa uma locomotiva puxando vagões de carga e muito menos de passageiro. Mas, de qualquer maneira, o nosso reconhecimento, os nossos aplausos a você, maquinista, pela data que hoje comemoramos em todo o Brasil, Dia do Maquinista Ferroviário. Hoje também é aniversário da nossa vizinha cidade de Tarumã. Para quem não sabe, para quem se esquece, Tarumã é filha de Assis. Tarumã é filha de Assis. Até pouco tempo atrás, calculo que imagino uns 30 anos, Tarumã era distrito do município de Assis. Aliás, até hoje, não sei como não escreveram um livro ainda do processo de emancipação do distrito de Tarumã, que passou a virar município. Me lembro de um histórico discurso feito pelo saudoso vereador Erasmo Cardoso, vereador na cidade de Assis na época, e ele dizia que na divisão das terras, na divisão do território, Assis ficou só com a terra branca. E segundo ele, era só para criar lagarto, porque só tem areia no território de Assis.
e as terras vermelhas, aquelas que mais produzem, estão no território de Tarumã. E Tarumã continua crescendo a passos largos, com recursos provenientes dos impostos das empresas, em especial da usina ou das usinas que lá existem. E Tarumã continua crescendo a passos largos, a passos rápidos. E imagino que logo, logo, Tarumã será uma das potências do interior do estado de São Paulo. Parabéns à população de Tarumã, hoje na pessoa do prefeito Oscar Gozzi, mas como nós estamos no período eleitoral, também na pessoa do Marco Silveira, que também é candidato a prefeito na vizinha cidade de Tarumã. Parabéns ao povo tarumanense por comemorar mais um aniversário neste dia 20 de outubro, feriado em Tarumã. Ontem foi ponto facultativo também na cidade de Tarumã. E hoje também é feriado em Itápolis. São as duas cidades no interior do estado de São Paulo que se comemora aniversário. Emancipação político-administrativa de Tarumã, a filha de Assis. Tarumã crescendo cada vez mais rapidamente, não apenas em população, mas em desenvolvimento, graças ao seu orçamento. E a gente percebe que Tarumã, por ser bem mais nova do que Assis, consegue corrigir alguns erros que Assis, infelizmente, experimentou. Um deles é a geração de emprego através da criação de empresas. O distrito industrial de Tarumã, com certeza, é exemplo para os distritos industriais de Assis, que na verdade, outro dia eu até fiz uma transmissão, gravei um vídeo no distrito industrial de Assis, que mais parece um detrito industrial, e há muito tempo abandonado. Não é uma crítica apenas a essa administração, e justiça seja feita. Na administração anterior, nós tivemos lá o asfalto sendo feito em várias vias, mas nem metade do que precisava. Se nós tivéssemos a continuidade de asfalto no distrito industrial, no CDA 1 e 2 em Assis, talvez nós tivéssemos um distrito industrial mais atrativo hoje. É uma pena que o nosso distrito industrial, que mais parece um detrito industrial, hoje não atraia empresas e, consequentemente, não gere empregos e nem renda. É uma pena. E Tarumã conseguiu fazer lá um distrito industrial bem mais planejado, à margem da SP-333, e que tem gerado aí uma grande quantidade de empregos, inclusive atraindo empresários de Assis. Empresas que deveriam ou que poderiam estar instaladas em Assis, se transferiram para a cidade de Tarumã, para a vizinha cidade de Tarumã. Não adianta chorar o leite derramado. Nós temos que pensar adiante, pensar à frente, e que tenhamos aqui gestores preocupados com atrair empresas no distrito industrial. Mas continuo com o mesmo discurso de antes. Antes de pensar em atrair empresas que gerem empregos, nós devemos, na minha opinião, manter os empregos aqui existentes. Oferecer condições e estrutura para as empresas aqui existentes. As pequenas empresas, e basta a gente procurar, não precisa procurar muito, mas basta ir, por exemplo, no Centro Comercial de Assis, na Avenida Rui Barbosa, para a gente ver a quantidade de portas fechadas na Avenida Rui Barbosa. Não sei se é pelo preço cobrado do valor do aluguel, não sei se é o valor do aluguel que afugenta, porque nós temos percebido aos poucos grandes empresas, principalmente comerciais, lojas, confecções, indo para as ruas próximas à Avenida Rui Barbosa, para fugir, imagino eu,
do alto preço do aluguel. Não é necessário eu omitir a informação que meia dúzia de empresários na cidade acaba sendo dona da grande maioria de portas comerciais. E o preço cobrado do aluguel com certeza tem afugentado ou esparramado as empresas, as lojas para as imediações da Avenida Rui Barbosa. Fica aqui então o meu apelo. Enquanto candidato a vereador, o meu número é 13.000. Se você está gostando do que ouve, se você gostou do que ouviu, se você gostou do que assistiu, vote em português, vereador 13.000. Essa é uma transmissão de minha responsabilidade. Os comentários, as informações, as opiniões são todas de minha responsabilidade. É o português livre para falar. Então, na minha opinião, o prefeito que assumirá dia 1º de janeiro deve ter um olhar todo especial para a manutenção dos empregos existentes. Claro que deve ter e buscar outras empresas que possam atrair e gerar empregos e renda. Mas não dá para, enquanto não se consegue atrair empresas para virem para Assis, perder as que existem. Independentemente se gera 1, 2, 3, 4, 10 empregos. Independente. O importante é ter uma Secretaria de Indústria e Comércio que esteja 24 horas por dia preocupada com a manutenção dos empregos. A maior dificuldade em todo o país hoje, os números são alarmantes, e a gente alertava no programa de rádio que a reforma trabalhista não seria manutenção de emprego, muito pelo contrário. E acabou, infelizmente, se confirmando o que a gente previa. Milhões de pessoas perdendo emprego. E não é apenas culpa ou colocar na conta da pandemia. Não é. Não é colocar a culpa e colocar na conta da pandemia. A política trabalhista no Brasil tem cada vez mais diminuído o direito, não apenas do trabalhador, mas dificultado a contratação, o vínculo empregatício. E milhões de empregos foram, nos últimos anos, desapareceram em nosso país. E na nossa cidade não é diferente. Então é claro que tem que ter preocupação com asfalto, claro que tem que ter. Claro que tem que ter preocupação com praça, claro que tem que ter. A cidade sempre deve estar em ordem, mantida em ordem. Mas não basta apenas isso. O problema maior hoje, o problema que mais aflige a comunidade assisense, como vários outros municípios, é a falta de empregos. E que ações, que iniciativas tivemos ou que estão sendo discutidas para gerar emprego ou para manter os empregos? Eu não preciso enumerar aqui, os mais antigos com certeza se lembrarão, de 4 ou 5 empresas que geraram no passado milhares de empregos e que fecharam. E que iniciativas foram feitas, tomadas pelos prefeitos, não apenas o atual prefeito, pelos prefeitos que passaram. Vamos começar dos mais recentes. Nós perdemos em Assis a Intringer, uma das empresas que mais emprego oferecia no Distrito Industrial. Era o cartão de visita no Distrito Industrial. Você entrava no Distrito Industrial 1, passava sob aquele viaduto na rodovia Raposo Tavares e já observava lá centenas de trabalhadores. De bicicleta, de moto, de carro, era um monte de trabalhador no horário de entrada e saída do trabalho ali na Intringer. A Intringer foi negociada para um grupo canadense e Alexandria, na vizinha cidade de Cândido Mota, conseguiu atrair a AGI, que é a sucessora da Intringer. Que iniciativas, que movimentos nós tivemos em Assis, do poder público ou mesmo da sociedade civil, para que essa empresa continuasse em nossa cidade, gerando empregos em nossa cidade. Hoje,
nós estamos vendo diariamente, talvez centenas de trabalhadores que deixam Assis logo nas primeiras horas da manhã e que vão para Alexandria, vão para Cândido Mota trabalhar na AGI. E também não foi diferente no centro de distribuição da Rede Avenida. Estou citando o nome das empresas porque não vejo problema algum. Isso é fato. Empresas que deixaram nossa cidade, não sei se por falta de incentivo, mas não percebi, não vi nenhuma ação mais incisiva do poder público, ou mesmo dos representantes da associação comercial, ou mesmo associação industrial, da sociedade civil, para que essas empresas permanecessem em nossa cidade. O centro de distribuição da Rede Avenida foi para Cândido Mota também. Só aí são centenas de empregos perdidos nos últimos anos. Coisa de 3, 4 anos. Se formos voltar um pouco mais no tempo, nos lembraremos de empresas que geravam muito mais emprego ainda. Vamos lembrar de algumas. Vamos começar pelas do poder público. Quantos trabalhadores tinha o DR, Departamento de Estradas e Rodagem? Quantos tinha? E quantos tem hoje? Quantos trabalhadores tinha? Acabei de homenagear aqui, parabenizar os maquinistas ferroviários. Quantos trabalhadores tinham na ferrovia a sua fonte de renda para sustentar suas famílias? Milhares. Milhares. Na oficina, na estação, vários setores da ferrovia em Assis. Na soca, não sabe o que é soca? São aqueles trabalhadores braçais que faziam a manutenção da linha férrea. Ou seja, eram milhares de trabalhadores. Esses empregos foram extintos com o fim da ferrovia. Vamos lembrar de mais? Hospital Regional de Assis. Quantos empregos tínhamos e quantos temos agora? Por falar em hospital regional, eu vou falar já, mas já mesmo de um assunto que não foi falado por ninguém ainda. É um assunto exclusivo. O fim do convênio do CIVAP para o atendimento na unidade de oncologia. Sabe quando o CIVAP rompe o convênio com a oncologia no hospital regional? 31 de dezembro de 2020. Você viu isso ser discutido com alguém? Algum candidato a prefeito já falou, já discutiu essa questão? Então nós precisamos nos mobilizar, porque senão novamente a Assis perderá a unidade de oncologia. Você vai saber já, eu tenho a notícia quentinha, em primeira mão, você vai ficar sabendo já. Mas o hospital regional também tinha centenas de empregos. Hoje tem bem menos. Muitos dos serviços que antes eram públicos, hoje estão privatizados, terceirizados. E aí é comum a gente ver o quê? É comum a gente ver funcionário de empresa terceirizada, contratada pelo Estado para trabalhar no hospital regional, ficar sem receber salário, não ter os seus direitos garantidos. Quantos nos procuraram para reclamar que os seus direitos não eram garantidos no momento de demissão, no momento de rescisão ou no momento de suspensão do contrato? Então, só aí você, minha amiga, você, meu amigo, já vai computando quantos empregos nós perdemos. Falei do DR, falei do hospital regional, mas temos mais. A estrada de ferro Sorocabana, também milhares de empregos perdidos. Vamos falar de algumas empresas privadas. Empresa de eletricidade Vale do Paranapanema. Empresa de eletricidade Vale do Paranapanema. Hoje, Energisa. Só no prédio onde hoje funciona a Secretaria Municipal da Saúde, que era o depósito da empresa de eletricidade Vale do Paranapanema, na década de 70, no século passado, na década de 80,
Eram mais de 600 trabalhadores, ali prestando serviço. Hoje, a Energisa, quantos trabalhadores tem em Assis? Quantos tem? Até os leituristas são terceirizados. Na linha de raciocínio, quantos funcionários tinha a Sabesp no passado e quantos tem hoje? Quantos foram terceirizados? Querem mais uma empresa privada? E que eu imaginei, fui conversar neste final de semana lá na Vila Prudenciana para conferir. Fui conversar com ex-trabalhadores dessa empresa. A empresa Frigorífico Cabral. Alguém se lembra do Frigorífico Cabral? Pois é, o Frigorífico Cabral gerava, à época que funcionava, mais de 1.000 empregos. Mais de 1.000 empregos. Era uma empresa assisense. Imagine quanto isso não devia render, não apenas em empregos, mas de geração de renda. ICMS, e ISS, enfim, os impostos que o frigorífico pagava à época, recolhia para o município e para o estado. Acabou. Está lá o prédio. Fizeram até recentemente uma manutenção, pintaram as paredes lá do distrito industrial, do frigorífico Cabral, e muita gente se animou. Aliás, daqui uns dias vai ser perigoso aparecer candidato a prefeito, gravando o vídeo na frente do frigorífico Cabral, dizendo que já conversou com o empresário que está interessado, que vai reativar o frigorífico. Pode esperar que isso geralmente aparece. Em época de eleição aparece tudo. Aparece cada cobrança, e com resposta rápida. Daqui uns dias vocês vão ver. Vai ter promessa de retomada do serviço do IANSP, que é o serviço médico para o servidor público que a Assis perdeu. A Assis tinha perdido a oncologia no hospital regional, só reativou porque a justiça intercedeu. Senão talvez não tivéssemos a oncologia no hospital regional de Assis. E daqui a pouquinho nós vamos falar da oncologia. Eu peço para você, minha amiga, para você, meu amigo, continuar assistindo, porque eu tenho uma notícia de primeira mão a respeito da oncologia no hospital regional. Já, ainda hoje no Português Livre para Falar, nós vamos comentar sobre o risco de interrupção dos serviços de oncologia com o fim do convênio do CIVAP, que presta o serviço médico hoje lá no hospital regional. E o Estado, ele vai se desvencilhando do serviço e vai repassando a responsabilidade para quem quer. E isso não é apenas com o Estado, não, a Prefeitura também. A Prefeitura, até a administração passada, quem administrava a saúde na UPA era o CIVAP. Aí o prefeito não gostou do CIVAP, porque o CIVAP era ligado com o PSDB, e agora o prefeito pegou o PSDB para ele. Agora, será que vai retomar o serviço na CIVAP? Porque a briga do prefeito para ter tirado o CIVAP da UPA é que o CIVAP, quem mandava era o PSDB. Mas agora o prefeito pegou o PSDB junto para ser vice dele. O Sabé, que é do PSDB, é vice do atual prefeito. E o atual prefeito tirou o CIVAP da UPA porque era do PSDB. Então é um samba que não dá para você entender. São notas completamente desencontradas. O que fizeram com a saúde em Assis é a mesma coisa que estão fazendo com a saúde no Estado, repassando responsabilidade. E o Estado também, o que fez? Repassou a unidade de oncologia para o CIVAP. O CIVAP contratou médico, o CIVAP contratou os profissionais para atender a unidade de oncologia. Mas, já vou adiantar, dia 31 de dezembro de 2020, acaba o convênio. Acaba o convênio do CIVAP com o Hospital Regional,
para manter a unidade de oncologia. Assunto fresquinho, chegou ontem no Conselho Municipal de Saúde. Você vai saber já a respeito desse tema. Extremamente importante. E não é apenas a unidade de oncologia, minha amiga, meu amigo. Nós tivemos recentemente o NAR, que fechou. O núcleo de atendimento referenciado pronto-socorro de porta fechada. A Assis está sem pronto-socorro de porta fechada. Quando abriram o UPA, a promessa é que teria um pronto-socorro de porta fechada para atender os casos de resgate, os casos mais graves que a polícia levaria, ou os casos graves encaminhados pela UPA. Mas o pronto-socorro referenciado está fechado. E a gente não ouve falar nada nos programas eleitorais. É como se esse assunto não existisse. Fecharam o NAR no meio da pandemia. Era o local onde recebia os pacientes mais graves da Covid-19. E a gente não vê nenhuma manifestação contrária de nossas autoridades, de nossos políticos. E agora a unidade de oncologia vai fechar o CIVAP, vai romper o convênio dia 31 de dezembro. Nós já estamos no dia 20 de outubro. Vão esperar fechar o convênio para abrir um novo processo seletivo, para escolher qual empresa, qual entidade, qual órgão vai administrar a unidade de oncologia, como aconteceu com o NAR. A Assis perdeu o NAR, que era do Estado, que era o Estado que mantinha. Primeiro terceirizou para o CIVAP. Agora o CIVAP vai sair fora. Já avisou, dia 31 de dezembro de 2020, some do mapa, não vai atender mais. O NAR esperaram fechar para depois fazer um processo e escolheram a Santa Casa de Chavantes. Com todo respeito, Chavantes, a Santa Casa de Chavantes vai mandar no NAR, o núcleo de atendimento referenciado, pronto-socorro referenciado de Assis. É igual a polícia colocar um 90 em Presidente Prudente. Ninguém reclama também, ninguém cobra. Você não vê um monte de vereador, um monte de prefeito do CIVAP lá na... Era meia dúzia de polícia que ficava aqui em Assis atendendo o 90. Faz o teste agora, minha amiga, meu amigo. Dá uma ligada no 90 e diga que você está com dificuldade, que aconteceu algo em frente à sua casa. Você pode dizer que mora na Avenida Rui Barbosa. O polícia que vai atender lá em Presidente Prudente vai perguntar, me dê um ponto de referência. Se fosse em Assis, a viatura já estava lá na porta da casa de quem solicitou. E ninguém fala nada. Quantos polícias nós perdemos também pela descentralização do serviço 90? A empresa de eletricidade tinha todo o serviço aqui concentrado. Hoje, a Energisa, quem atende o telefone, experimenta ligar para o telefone que está aí na sua conta de energia e diga que você que desligou a luz na sua casa, que você precisa do serviço. O telefonista ou a telefonista que vai atender está lá no Ceará. Não estou exagerando, está lá no Ceará. Não sei nem o nome da cidade, Coronel, não sei o quê. Está lá no Ceará. Então, aos poucos nós vamos perdendo os serviços, vai perdendo o trabalhador e a qualidade do serviço vai caindo também. Se o polícia que atende o 90 tivesse em Assis, não haveria mais agilidade no atendimento da ocorrência? Claro que haveria. Não adianta vir querer com historinha, porque não sei o que hoje é tecnologia. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Antigamente o polícia estava aqui, eu sei porque eu ia todo dia na polícia, era o meu trabalho, buscar reportagem. Tocava o telefone 190, o polícia já atendia, já falava, pois não, é na rua Nivaldo Nery Guzmão, já tá mandando, já bolou, tá em QAP, você que tá no Complexo Prudenciana já manda, dá um numeral, já manda pra lá. Mas não, agora tá lá em Presidente Prudente. Então, são fatos que ocorrem e que a gente percebe que não há movimentação da classe política para evitar que a gente perca esses
serviços e perca também a quantidade de empregos que perdemos. Então, de nada adianta, agora na época de eleição, candidato falar que vai trazer empresa, como se fosse... Você vai lá em São Paulo, vem aquela mesma história. Entroncamento rodoferroviário, estamos próximos do Mato Grosso, próximo do Paraná. Essa ladainha é antiga essa ladainha. E vai ter de novo? Não sei se vai ter. Vocês já perceberam que cada ano que passa, cada eleição que passa, menos propostas os candidatos fazem e menos cobrança tem? Agora tem uma nova, nem debate tem mais. Nem debate tem mais. Antigamente tinha debate de candidato a prefeito, um apertava o outro dava uma espetada daqui, isso não tem mais. E agora, pior, a radiodifusora junto com o portal Assisite tiveram uma brilhante iniciativa que deve se levar em consideração, mesmo sabendo que o portal Assisite é da filha do prefeito, mas eu acredito no profissionalismo da equipe de reportagem do Assisite. No momento da pergunta, claro. Agora, uma oportunidade para o eleitor conhecer as propostas dos candidatos. E hoje já teve um candidato que não apareceu. Não sei por quê, não sei qual a razão. Não é debate, ninguém ia apertar o candidato. O delegado Quinteiro ia ser ouvido hoje. E não apareceu. Me parece, salvo juízo, que ele perdeu uma grande oportunidade de se comunicar com a população. Eu até falei com o jornalista Jerônimo Paes hoje, que conduz, estão ouvindo ao fundo, isso é um urutau. Já ouviram falar de urutau? É raro esse tipo de pássaro, tá aqui pertinho de casa, acabei de ouvir o urutau. Fundo sonoro urutau. Tá vendo? Uma grande oportunidade. Perdeu esse candidato a prefeito de se comunicar com a população? Mas por quê? Não quer participar do debate? Não quer ir lá falar? Não quer... Não, juro que eu não entendi. Não entendi, não sei qual é a justificativa, mas me parece que o candidato mais perdeu do que ganhou ao não comparecer no debate. No debate não, num programa de entrevista. Como já foi, inclusive, esse próprio candidato já foi. Aliás, o atual prefeito é que não foi na primeira série de entrevistas. Ele alegou que tinha saído do hospital, que tinha Covid, etc e tal. Depois foi visto em vários lugares, mas naquele dia não foi. Em cima da hora mandou uma carta lá. Perdeu também uma grande oportunidade de falar. Como também perdeu uma grande oportunidade o atual prefeito de participar de um programa de entrevista lá na TV Bandeirantes, quando eram pré-candidatos. Então, me parece que isso não contribui absolutamente nada com a democracia. As pessoas querem votar em quem conhece, pelo menos a proposta. Claro que todo mundo tem, na época de eleição, todas as melhores propostas, mas o eleitor vai comparar a proposta e a prática. Falar na época de eleição, todo mundo fala. Tá cheio de gente falando aí. Mas e na prática, antes da eleição, essas pessoas tinham esse mesmo comprometimento? Estavam tão preocupados como estão preocupados agora na eleição? Então, para mim, olha, lamento. Hoje é a hora que eu fui informado que o delegado Quinteiro, que já foi candidato na eleição passada e que participou de todos os programas, agora nessa eleição, na primeira série de entrevistas, ele também havia participado da entrevista na mesma radiodifusora, junto com o portal Assisite, mas hoje, infelizmente, não foi. E nada contribui para a democracia faltar a um programa como esse. Mas eu particularmente acho que o maior perdedor acabou sendo o próprio candidato, que não terá a oportunidade de se comunicar com a população no alcance que tinha essa transmissão, tanto da radiodifusora como o portal Assisite. Então, lamento essa ausência do candidato e repito, que nada contribui para a democracia. Eu espero que os outros participem e falem o que pensam,
O candidato Pablo, que eu tenho mais proximidade, já disse que está estudando, vai participar neste sábado, 7h30 da manhã, com o maior prazer, e inclusive também já disse que aceitaria participar de um debate com todos os outros candidatos. Esperemos para saber se os demais aparecerão. Uma pena que o delegado Quinteiro não tenha comparecido hoje num programa de entrevista. Seria nada mais do que um programa de entrevista. Não seria sequer um debate, que haveria provocação entre candidatos. De qualquer maneira, lamentável que isso tenha ocorrido, e acho que mais perdeu do que ganhou ao se ausentar, porque não conseguirá outra oportunidade para falar com a população. Bem, minha amiga, bem, meu amigo, já são 19h41 e eu tenho que falar a respeito do assunto principal. Antes, obviamente, eu tenho que trazer para você, minha amiga, para você, meu amigo, os números do boletim da Covid-19, cujo boletim foi emitido hoje pela manhã. A Secretaria Municipal da Saúde divulgou o mais recente boletim, e Assis acaba passando de 1.500 pessoas infectadas desde o início da pandemia. São 1.521 pessoas contaminadas com a doença desde o início da pandemia. 5.634 tiveram exames negativos. Ontem eu já falei para você, minha amiga, falei para você, meu amigo, que infelizmente perdemos mais uma vida para a Covid-19. 25 pessoas já morreram em Assis. E continua a farra dos desmascarados, a farra dos irresponsáveis, a farra dos inconsequentes, que colocam em risco não apenas a saúde e a vida deles, como também de muitos outros próximos ou que têm tido contato. A farra em busca do voto, a farra dos desmascarados, aqueles que não usam máscara para se proteger e que também não protegem os seus e aqueles com quem têm tido contato. O boletim divulgado nesta sexta-feira, também nesta terça-feira, informa que 317 pessoas estavam aguardando resultado em investigação ou encerramento de caso, e ainda 21 pacientes aguardando exames que foram encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz. E ainda 11 pacientes internados hoje em Assis. Na UTI, 2 homens e uma mulher. E nas enfermarias, 2 mulheres e 6 homens. Todos os pacientes divulgados, com casos confirmados, negativos e os óbitos, assim como os internados e os que aguardam resultados, são residentes em Assis, está informando aqui a Secretaria Municipal da Saúde. E por fim, o portal oficial da Prefeitura faz um apelo que a principal autoridade do município desrespeita. Em total flagrante ao que a própria Prefeitura pede e alerta. Diz a Prefeitura: entre medidas que devem ser adotadas para evitar a transmissão do coronavírus estão manter todos os protocolos de higiene, ficar em casa se possível e usar máscara ao sair de sua residência, medida já obrigatória em todo o estado de São Paulo e em Assis. Obrigatória, mas que infelizmente diariamente a gente vê um flagrante desrespeito, inclusive por aqueles que deveriam dar exemplo em nossa cidade. É uma pena que isto esteja ocorrendo. Bem, minha amiga, meu amigo, ontem chegou um pedido de esclarecimento. Atenção, minha amiga, meu amigo, vou falar a respeito da unidade de oncologia em Assis. Ontem, dia 19, chegou um pedido de esclarecimento ao Conselho Municipal de Saúde
de uma moradora da Avenida 9 de Julho. Ela queria saber e mandou um ofício para o Conselho de Saúde querendo esclarecimento sobre o encerramento no dia 31 de dezembro de 2020 do contrato dos médicos que trabalham na oncologia do Hospital Regional de Assis e o chamamento público que poderá encerrar os atendimentos de oncologia nessa cidade. Gravíssimo documento que chegou ontem ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, ao nosso companheiro Marcos Abelbeck. E hoje, felizmente, nós temos já uma informação que espero seja oficial e seja confirmada na prática, que não seja apenas no papel. Porque eu li hoje, antes que comece a girar especulação, repercussão, e principalmente neste momento eleitoral, que é conturbado, mas hoje eu já tive conhecimento de um documento assinado por uma técnica que trabalha na direção do Hospital Regional de Assis, que ainda reserva o nome porque não tem autorização para falar. Mas eu vi o documento, consegui o documento. O documento diz dessa técnica que é da direção do Hospital Regional de Assis. Ela confirmou inicialmente que o CIVAP, o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, o CIVAP, já notificou o Conselho Municipal de Saúde sobre o encerramento dos convênios de prestação de serviços médicos e cirurgia eletiva em oncologia no dia 31 de dezembro de 2020. Que preocupante essa informação. Mas, por outro lado, a mesma técnica garantiu, abre aspas, copiei inclusive o documento que vi. Garantiu a técnica, que tem cargo na direção do Hospital Regional de Assis. Abre aspas, o Hospital Regional de Assis já está providenciando um novo chamamento público com o objetivo de garantir a assistência aos pacientes oncológicos e a oferta de cirurgias eletivas. Ela garantiu, reafirmou, que não haverá interrupção do atendimento, apenas alteração da entidade conveniada. É o que nós esperamos. Sinceramente, é o que nós esperamos. Espero que não se repita o que aconteceu no NAR, o núcleo de atendimento referenciado, o pronto-socorro fechado do Hospital Regional de Assis, que fechou em plena pandemia, com pessoas precisando de leitos de UTI, que eram atendidas no NAR, fechou, interrompeu o serviço fechado para que um chamamento público fosse feito e que fosse vencedora a Santa Casa na cidade de Chavantes. Espero, sinceramente, e lamento profundamente também que nossas autoridades não tenham se manifestado a respeito desse assunto, desse tema. Não se trata de fazer alarde, se trata de cobrar das autoridades que não haja interrupção do serviço. Se o CIVAP já anunciou que no dia 31 de dezembro de 2020 para o serviço de cirurgia e aí também cirurgias eletivas e os procedimentos aos pacientes com câncer no Hospital Regional para no dia 31 de dezembro,
eu espero que o serviço não seja interrompido. Então, se já está confirmado que o CIVAP vai romper o convênio, não vai mais atender os pacientes com câncer do hospital regional, que o Estado proceda o mais rapidamente possível esse chamamento público. Agora, é inaceitável também que, se não acontecer o processo, chegar ao final do chamamento público, seja interrompido o serviço. Aí é demais para a nossa população. Não dá para repetir o que está acontecendo no lar. Não dá para repetir o que está acontecendo no lar. Então eu espero sinceramente que as nossas autoridades de saúde saibam o que está acontecendo e agilizem, cobrem o Estado, a Secretaria Estadual da Saúde, para que façam esse chamamento público. Para que façam esse chamamento público. Para que a gente não tenha interrupção do serviço, porque seria um crime. O prefeito que vai assumir no dia 1º de janeiro de 2021, logo ao receber a chave da prefeitura, receber junto uma informação que está interrompido o atendimento aos pacientes com câncer na cidade. Só falta isso. Eu espero, já estou fazendo o alerta e a cobrança aqui ao senhor prefeito, ao senhor secretário estadual da saúde, à direção do hospital regional, ao secretário de saúde, a todos envolvidos, para que cobrem. Enquanto não concluir o chamamento público, enquanto não tiver uma nova entidade que vai fazer o serviço, que o CIVAP não deixe de atender os pacientes. Agora, eu particularmente penso o seguinte: para acabar com essa bagunça, era só o Estado oferecer ele o serviço. Contrato médico, contrato enfermeiro, e não precisa pagar ninguém pelo serviço. Simples assim. É só o hospital contratar uma equipe de oncologia e ela vai prestar o serviço. Nunca vamos correr o risco do encerramento de convênio. Essa é a minha sugestão. Eu sou português, sou candidato a vereador, meu número é 13.000. E assumo todas as responsabilidades pelo que falo e pelas opiniões que dou aqui no Português Livre para Falar. Deixa eu mandar um abraço todo especial, um abracinho pequenininho, pro pequenininho Mateu, que não tem nem 2 meses ainda de vida e já tá lá acompanhando a gente. Tá lá no colo da mãe Carolina, sendo observado, paparicado pelo vovô Nenê, pela vovó Nilva, e tá lá pelo pai também. O Du tá lá acompanhando também. Obrigado a todos pela audiência. O Jales também tá acompanhando a gente lá no Parque Universitário. Muito obrigado. Lume Assis, de novo essa palhaçada. Eu imagino que ele deve estar perguntando sobre a história exatamente da unidade de oncologia. O Orlando Camargo está dizendo: esse frigorífico nunca mais deve funcionar. Fui funcionário por 20 anos. Os proprietários são outros. O Ecolag é o Horto, né? A tirolesa e o portal na Benedito Pires não deram emprego, não? E a plantação de mamão deu nada, não? Não deu. Emprego não deu. Meu filho era funcionário da Agrolog. Um abraço, Edmar Frutuoso. Giannichini Francisca acompanhando a gente, um abraço. Moacir Camargo Filho, um abraço também. A Ivone Medeiros. Nossa, português, nem me fale do Distrito Industrial. A Benê acompanhando a gente. A Benê é eficiente, conselheira de saúde, com certeza já está sabendo desse episódio. Esperemos que haja cobrança no Conselho de Saúde para que o serviço não seja interrompido. O Zé Carlos está dizendo aqui: em Londrina está agonizando a ferrovia. O Leonardo Barreto na escuta, obrigado. Angélica também. A dona Elza Batista Bueno também, obrigado pela audiência. Ao Moacir Camargo Filho, obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês mesmo que acompanham a transmissão do Português Livre para Falar. Eu faço um pedido: compartilhe as nossas transmissões, para que a gente tenha mais voz, para que a gente chegue mais longe ainda. Um abraço a você, minha amiga, a você, meu amigo, que tem acompanhado a nossa transmissão todos os dias. Meu amigo Jefferson fez uma visita para Assis esse final de semana, né, Jefferson? Foi embora ontem, né? Passei lá na Santa Efigênia ontem
e passei lá na rua da casa do Jefferson, tava lá o carrão dele, o final 03 estava lá. Um abraço, viu, Jefão? Espero que tenha feito boa viagem, bons estudos aí na capital paulista. Meu amigo Jefferson Santos, sempre acompanhando o Português Livre para Falar. Bem, minha amiga, bem, meu amigo, amanhã tem futebol, hein? Só pela TV. Você tem que entrar no site da Federação Paulista de Futebol para acompanhar a transmissão de Atlético Acizense e Tupã, Campeonato Paulista da segunda divisão. Tá lá no estádio Tonicão, sem cobertura na arquibancada, também, obviamente, não tem público, também não precisaria nem da arquibancada, a coberta. O problema é perder o dinheiro também, né? A gente briga, vai, consegue, aí quando consegue, não faz o serviço. Tomara que não perca também esse recurso. Bom, tem uma outra, amanhã então, 3 da tarde, tem Atlético Acizense e Tupã no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão. Mais uma apreensão feita de produtos eletrônicos pela Polícia Militar Rodoviária. A apreensão foi feita hoje na SP-225, quilômetro 301, aqui pertinho, em Santa Cruz do Rio Pardo. A Polícia Rodoviária de Assis deu sinal de parada obrigatória ao motorista de um veículo Toyota Prata, placas do Mercosul. Quando foi responder as perguntas do policial rodoviário, o motorista de 42 anos ficou nervoso. Aí levantou suspeita e os policiais vasculharam e encontraram um monte de telefone celular, um monte de equipamento eletrônico, tudo sem nota fiscal. E tudo foi apreendido, assim como o carro, e tudo levado para a sede da Polícia Federal na cidade de Marília. Bem, meu amigo Jefferson está dizendo, graças a Deus, fez uma ótima viagem. Um abraço, está de volta à base lá em São Paulo. Um abraço, viu, meu amigo Jefferson? Um abraço. Bom, como sempre fazemos, nós concluímos as nossas transmissões sempre com as informações dos sepultamentos ocorridos em nossa cidade. Sepultamentos que aconteceram nesta terça-feira em Assis foram a senhora Angelina das Dores Campos, de 88 anos de idade, que era abrigada no Lar dos Velhos. Ela foi sepultada no período da manhã. O senhor Daniel de Arruda Leite, de 72 anos de idade, que morava na chácara Servinho, também foi sepultado no período da manhã. A senhora Zenaide Biazon de Couto, 89 anos de idade, que morava na rua Romeu de Maio, foi sepultada agora à tarde. E ainda Euronides Almeida da Silva, de 88 anos de idade, sepultamento aconteceu também na manhã desta terça-feira, perdão. E ainda em Florínia foi sepultado o senhor Benedito José da Paz, de 67 anos de idade. Com esta informação, nós concluímos mais uma transmissão do Português Livre para Falar. Com a oração de São Francisco de Assis, nosso padroeiro do município de Assis, eu peço a Deus e a São Francisco que proteja cada um de nós em mais uma noite, que tenha nos abençoado e nos protegido nesta terça-feira. Cumprimento todo especial à população vizinha de Tarumã, que completa mais um aniversário. Daqui uns dias aniversário de Cândido Mota também em festa. Um abraço também já antecipado para a população candidomotense. Um abraço para toda a população de Tarumã. Um abraço para você, minha amiga, para você, meu amigo de Assis, assisense que está espalhado por esse mundão de meu Deus e que acompanha a transmissão do Português Livre para Falar. Essa é uma transmissão de minha responsabilidade. Eu sou candidato a vereador, meu número é 13.000. Não tenho me arriscado a participar de aglomerações, de festinhas, como várias outras pessoas têm feito. Eu acho que o mais importante é manter e fazer de tudo para manter a nossa saúde e a saúde das pessoas com quem convivemos e as pessoas com quem tivemos ou teremos contatos. Por isso, estou evitando a aglomeração. Só saio de casa quando necessário de máscara para o que tenho que fazer.
Espero que você, minha amiga, você, meu amigo, também se protejam. Não sigam o exemplo daqueles que deveriam dar exemplos. Cuide de você, cuide daqueles que você ama e cuide daqueles que você tem contato. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Prometemos voltar amanhã às 9 horas da manhã. Tchau, fui, um abraço. Tchau, fui, se cuide.